Salve, 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 minha galerinha do nono ano do Instituto Santa Terezinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que o nosso Deus possa abençoar, proteger e guardar cada membro de vossas famílias. Meus jovens, hoje vamos trabalhar o nosso capítulo 1.2 do nosso material de ensino religioso. Hoje nós vamos trabalhar a temática A Vida na Mata. Então, se na aula passada trabalhamos a simbologia, o símbolo da água, vimos o elemento da tradição islâmica, hoje nós vamos trabalhar a simbologia da raiz da árvore, tá? Então, a água, hoje nossa simbologia será a árvore, na próxima aula será a raiz da árvore, tá? Então, se lá na nossa aula passada o símbolo era água, e nós vimos que essa simbologia é importante, tem sentido, porque a árvore, a água, ela é um elemento fundamental para a nossa sobrevivência. Hoje também a simbologia da árvore, ela é também um símbolo universal, tá? A simbologia da árvore, ela perpetua também as manifestações de fé, as manifestações culturais religiosas. Nós vamos ver isso. Por que a árvore tem essa simbologia, tá? Vamos aí ver o nosso objetivo da nossa aula de hoje na tela, não é? São 3 também. O primeiro é sentir-se um ser único com individualidade, mas em interação social. Segundo, perceber como as tradições religiosas servem-se do símbolo da árvore na floresta para tratar do mistério e integração da vida humana. E o segundo, conhecer elementos do jainismo hindu. Então, meus filhos, primeira coisa, nós somos seres únicos, não é? Cada um tem a sua identidade. Cada um tem as suas qualidades, cada um de nós temos os nossos defeitos, tá? As nossas virtudes. Mas não é porque nós somos únicos, individuais, que nós devemos nos isolar, nos achar autossuficientes, antissociais. Pelo contrário, é porque nós temos as nossas qualidades, nós temos a nossa individualidade, nós temos as nossas virtudes, que nós temos que aprender e ser sociáveis, aprender a nos relacionar, aprender a nos respeitar e a conviver bem na sociedade, tá? Então é assim que nós acabamos, não é, por exercer algumas atividades que venha a desenvolver essa própria socialização, desenvolver essa dimensão humana que é a dimensão social. Por isso nós vamos à igreja, na missa, no culto, por isso nós vamos na escola, por isso nós vamos à praça, por isso nós temos nossos grupos de estudo, nosso grupo de lazer, nosso grupo de amizade. Tudo isso soma para o desenvolvimento social humano. Se não fosse por isso, nós estudaríamos isoladamente, cada qual no seu local, na sua casa, não viria para a escola. A escola não tem só a função de passar o conhecimento, mas a escola também é um local onde nós aprendemos juntos a conviver com a diversidade, com a diferença. A mesma coisa quando nos reunimos diante dos nossos templos religiosos e sagrados. Tudo bem? Então, meus filhos, na tela, no último ano do ensino fundamental, as portas do futuro se abrem e você entra por elas a cada novo passo. Você cresceu nos últimos tempos, mas o crescimento não se limita só à aparência física. Pode-se crescer também por dentro, como as árvores que aprofundam raízes na terra e se elevam em direção ao céu. Minhas crianças, nessa introdução é importante eu frisar para vocês o seguinte, tá? Vocês agora, no 9º ano, vocês já são jovens do ensino médio.
principalmente os alunos que estudam da nossa escola com material SAIS, tá? Então vocês são um pré-ensino médio. E nesse sentido de uma passagem de ano do oitavo para o nono, significa que você passou um portal. Na aula passada, do ano passado, a gente falava isso nos primeiros capítulos. Toda vez que nós passamos de um ano, passamos de série, nós entramos diante de um portal e temos, não é, um infinito para ser explorado. Temos um novo mundo a ser explorado, a ser conhecido. E isso mostra que quando você faz essa passagem, você faz essa entrada nesse novo mundo, você cresceu. Mas não significa que você cresceu somente fisicamente. Você também cresceu interiormente, tá? Você cresceu psiquicamente, você cresceu espiritualmente. E é nesse sentido que quando você entra no nono ano, você vai assumindo o quê? Novas responsabilidades, novos compromissos, tá? E nessa maturidade você vai aprofundando as suas raízes, tá? Assim como uma árvore que aprofunda a raiz na terra. Então essas caminhadas, essas mudanças, esse percurso são os seus alicerces, a sua base e as suas raízes da sua árvore da vida, que deve estar fundamentada, não é, na família, no conhecimento, nos valores, na espiritualidade, tá? Para que assim também, na ética, para que assim também você venha se direcionar para o céu. A nossa vida nesse mundo, não é? A nossa árvore da vida nesse mundo é uma etapa, mas que nós não devemos pensar em ficar somente nesse mundo. Nós temos que buscar, almejar algo superior a esse mundo, tá? E a árvore, ela nos dá essa direção, por isso que ela também é um elemento fundamental nas concepções de fé, nas culturas religiosas, tá? Também a árvore, ela tem esse sentido simbólico, não somente religioso, mas também ela tem o sentido simbólico, ontológico da necessidade da subsistência humana. Um mundo sem árvore, gente, é um mundo que nós não podemos viver. Um mundo sem árvore é um mundo onde nem chuva poderá cair mais. Então a árvore, ela ajuda na nossa sobrevivência, ela ajuda na nossa vida longa, tá? A árvore, ela é importantíssima. A árvore é como se fosse uma espécie de pulmão do mundo, não é? Então, por isso que nós temos que cuidar das árvores. Vamos ver que algumas culturas, quando nasce uma criança, plantam árvore, tá? Então, vamos fazer a leitura do nosso primeiro texto de hoje. E antes de fazer o primeiro texto de hoje, você deve se perguntar, né? Onde você está aprofundando suas raízes? Tá? E se essas suas raízes estão se aprofundando no mundo, mas que as suas ramificações, as suas ações, as suas atitudes estão te levando para Deus? Se pergunte, pense sobre isso. A parábola do baobá. A parábola do andarilho. A tradição religiosa jainista da Índia conta que um príncipe perguntou a um sábio qual o sentido do bem e do mal. O sábio contou esta parábola. Um andarilho vagava na floresta e uma fera o atacou. Ele virou-se para fugir e um espírito mau barrou-lhe o passo. Tentou subir em uma árvore, mas caiu em um poço seco, onde havia uma ninhada de serpentes. Na queda, ele estendeu a mão e se segurou a um arbusto que crescia entre as pedras. Enquanto o homem estava dependurado, uma colmeia de abelha desprendeu-se da árvore e caiu sobre ele. As abelhas o picaram, mas também um pouco de mel chegou até seus lábios e adoçou e fez esquecer por alguns instantes toda a dor e o perigo que corria. O sábio, ao ver o príncipe pensativo, sem nada entender, interpretou a parábola. Meu querido, o andarilho é o ser humano.
a floresta é a existência, a fera é a morte e o mau espírito é a velhice. A árvore é a salvação, mas não é fácil atingi-la. O poço é a vida de cada pessoa e as serpentes são o mal escondido no fundo de cada um. As abelhas são as preocupações e as doenças, e o mel é o bem que supera tudo. Que parábola fascinante, meus jovens, muito bonito, eu gosto dessa parábola, tá? Porque, meus filhos, essa parábola nos faz um resumo da nossa vida, um resumo do nosso ser, do eu de cada um de nós, tá? Não pense, não guarde tesouro nesse mundo, tá? Não solidifique a sua raiz nesse mundo, porque neste mundo nós somos apenas o andarilho. Nós estamos somente de passagem, tá? A nossa existência é essa floresta que é repleta de muitas árvores, né, de muitos seres, mas também essa floresta que também tem muitas feras. Então a nossa vida, ela é um sopro. Por isso que a fera aí na parábola é a morte, não é? E o espírito da velhice. O mau espírito aí, não é? É a velhice. Então, se nós não morrermos de novos, não é? Morrermos novos, de velho nós não escapamos. Feliz daquele que chega à velhice. Louva a Deus, não é? Nos preparemos e vamos tentar viver uma vida regrada, não é? Uma vida organizada de sentido para que a gente venha envelhecer. Mas quando morrermos na velhice, que nós podemos subir essa árvore que o andarilho não conseguiu subir na parábola, né? Que é a nossa salvação. Não é fácil atingir a salvação. Por isso que o andarilho aí, quando tenta subir na árvore, não consegue, não é? E acaba caindo em um poço. Esse poço que é a vida de cada pessoa. Esse poço que é o que há dentro de cada um de nós. Muitas vezes nós guardamos muitas serpentes, não é? Muitas vezes nós guardamos muito veneno, guardamos rancor, guardamos ódio do irmão, do próximo, dos familiares, dos pais. Isso não só nos faz mal, tá? Só nos faz mal. Então nós temos muitas abelhas na nossa vida também, são preocupações mundanas. E nós não temos tanta preocupação com algo superior, divino, eterno. Poucos jovens se preocupam com a salvação, pouquíssimos. Se você for nos templos religiosos e sagrados, tá igrejas, os templos cheios de pessoas idosas e basicamente vazia de jovem. Se você hoje vai falar de Deus para os jovens, você parece ser um estranho, um moralista, um chato. As pessoas, os jovens, não gostam de Deus, não é? Não conhecem Deus, tá? Então tudo isso está dentro da juventude, isso está dentro de nós, tanto as serpentes como essas abelhas, preocupações. Mas feliz daquelas pessoas que têm um doce, não é? Um mel na sua vida. Que esse mel representa, não é? A fé, a oração, o amor, Deus. Diante das dificuldades, diante dos desafios, diante de ser atacado por feras, por serpentes, por preocupações, ele acaba, não é, se alimentando dessa doçura divina, dessa doçura eterna, tá? Então, meus filhos, o mel de Deus faz nós superarmos tudo. O mel é o maior bem que representa Deus, o amor, tá? Então o amor supera tudo. Então, na realidade, o que o príncipe quis saber pelo sábio, o sentido do bem e do mal está nessa relação. Tudo, o bem e o mal, está dentro de nós mesmos. Somos cada um de nós que somos convidados a alimentar ou destruir o que está dentro de nós. Alimentarmos o mal
alimentarmos o bem ou destruir o mal e alimentarmos o bem. É isso que você deve pensar, é isso que você deve refletir. E isso vai acontecer aonde você esteja plantando, aprofundando as suas raízes. Se você estiver aprofundando as suas raízes no amor familiar, no amor comunitário, no amor divino, você terá forças para superar dificuldades e os males. Se você não tiver, meu amigo, você vai deixar ser levado, conduzido, destruído pelo mal. Tudo bem? Na tela, o segundo texto nosso de hoje. A tradição das florestas. A consciência humana surgiu quando os ancestrais habitavam em meio à natureza. Por isso, a árvore é um dos símbolos mais universais, isto é, usado em todos os templos, culturas e religiões da Terra, com significado muito semelhantes. Os mitos e rituais ligados à árvore existem em todas as tradições religiosas, pois ela é um dos principais símbolos não só da vida humana, como também do sagrado e do transcendente. No Egito, a deus Ato era representada pela árvore celeste, cujos frutos davam a imortalidade. Na mitologia da Escandinávia, o universo tem a forma de um carvalho. As raízes afundam na terra e a copa alcança o céu. Para os Vedas da Índia, a árvore representa o mundo. Os lugares sagrados eram construídos ao lado de grandes árvores. Na cultura da Mesopotâmia, as tamareiras dos oásis eram sagradas. Na Babilônia, a árvore era considerada a habitação de divindades. A cultura Batu de vários países africanos acreditam que os espíritos dos antepassados habitam nas árvores. A mesma crença existe em tribos indígenas do Brasil. Os ancestrais do povo alemão cultuavam pinheiros que cobriam de pequenas tochas. Talvez esta seja a origem do pinheiro de Natal. As colunas dos antigos templos são formas estilizadas de reproduzir os grandes troncos das árvores, o espaço misterioso por excelência. Então, meus jovens, aí nós temos algumas tradições religiosas que se relacionam diretamente com a árvore, tá? Então, de alguma forma, direto ou indiretamente, a árvore ela é representada, ela é cultuada, não é? Utilizada nos seus cultos, utilizada nos ritos, a árvore. Então, o cristianismo utiliza, não é, a árvore no domingo de Ramos, tá? O próprio Jesus Cristo foi crucificado, não é, na cruz, um tronco de árvore, tá? De modo geral, grande parte da sociedade contemporânea hoje, pelo o período do Natal, cultua-se menos o menino Jesus que nasce, mas mais o símbolo do Natal, né? A árvore de Natal. Você não encontra no supermercado o sentido do Natal divino do nascimento do Salvador, mas você encontra no comércio, né, na economia, o sentido do consumo do capital. Então, vende-se muitos enfeites para o Natal, para, de modo especial, não é, ornamentar a casa com a árvore do Natal e com as luzes do Natal, né, com as lâmpadas do Natal. Mas fora isso também, meus jovens, se vocês forem entrar nos templos sagrados, desde a Grécia Antiga, tá, até nosso tempo hoje, os grandes templos religiosos, eles têm coluna, e as colunas, no sentido literal, do sentido da árvore, aquelas colunas dos templos representam, não é, os troncos das árvores, tá? As grandes colunas, os grandes troncos. Então a árvore tem esse sentido, não é? Que ela aprofunda-se a raiz na terra, mas os seus ramos indicam a direção transcendental, superior, a direção do céu. E é isso que nós devemos fazer. Nós somos peregrinos nesse mundo, temos que caminhar e viver nesse mundo o tempo que Deus nos permitir, mas que nós jamais venhamos perder a direção salvífica.
transcendental, superior, que é a nossa salvação. Então, o que é os nossos ramos individualmente, já que nós somos cada qual uma árvore, né, peregrina nesse mundo? São nossas boas ações, tá? Caridade, afeto, respeito, compreensão, amor ao próximo, tá? Fazer somente o bem nesse mundo. Quando você faz essas ações, quando você tem essa atitude, você está se direcionando, que você, como uma árvore, está direcionando o seu caminho para o céu. E não se resumir totalmente nesse mundo, não é? No materialismo. Tudo bem? Pense sobre isso, beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!